Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos continuar o tema que estávamos a falar no programa anterior, o coronavírus. Agora, não tanto sobre as origens do coronavírus, que a discussão neste momento já não me interessa. Os chineses atiram para os americanos dizendo que começou em Fort Detrick, no Maryland, aquelas instalações da CIA destinadas à guerra biológica, enquanto que os americanos dizem que não, que começou em Wuhan, que a China também tem lá umas instalações. Começou por dizer que foi no mercado, porque os chineses comiam morcegos. Agora, já ninguém diz que os chineses comem morcegos, a não ser os pastores brasileiros, que dizem que só eles é que dizem que os chineses comem morcegos, e dizem também que comem ratos vivos. Portanto, mas os pastores brasileiros são o que são, e o cinismo, a malvadez, não vem aqui ao caso chamada. Aquilo que interessa analisar é apenas, neste momento, as consequências da epidemia do coronavírus. E essas consequências são trágicas para o mundo, mas foram mais trágicas ainda para a Europa e para os Estados Unidos, sobretudo. Vamos por partes. Relativamente à Europa. Aquilo que está a suceder na Europa é uma verdadeira divisão entre os países europeus. Nesta reunião ocorrida ontem, em que se pretendia uma política unida para combater esta tragédia que se abateu sobre a Europa e sobre o mundo, pois aquilo que a Holanda, no fundo acompanhada pela Alemanha, porque a Holanda é a voz da Alemanha, a Holanda aquilo que disse foi que os espanhóis desperdiçaram o dinheiro e agora é por isso que não têm dinheiro para combater esta epidemia e portanto, devia-se investigar o dinheiro gasto pelos espanhóis este tempo todo. É absolutamente, como classificou o primeiro-ministro português António Costa, repugnante esta asserção do governo holandês, mas o governo holandês em breve irá saber, no seu país, irá sentir na própria pele, como já o sentiu Boris Johnson, por exemplo, aquilo que são as verdadeiras consequências e a verdadeira tragédia desta epidemia. Agora, António Costa deu um murro na mesa. Felizmente foi a primeira vez que um português falou assim para aqueles países da Europa que teimam em aproveitar-se da União Europeia e não ter uma União Europeia de solidariedade. E ainda bem que assim foi. A intervenção foi aplaudida pelos países do Sul, particularmente por Espanha e pela Itália, e é pena é que António Costa não fosse mais longe e não dissesse claramente à Alemanha e à Holanda, à Áustria e aos países que no fundo são alinhados com a política alemã, que pretende utilizar a Europa apenas em seu benefício e não em benefício conjunto, que a Europa assim não interessa aos países do Sul, só prejudica os países do Sul e só beneficia os países do Norte, e que, nesse caso, a Europa, tal como está configurada, não se deve manter, e os países do Sul iriam eles próprios fazer uma outra espécie de união, essa sim, união contra a desunião europeia. Esperamos que isto venha a ser posto em cima da mesa para que a Alemanha e a Holanda não continuem com a sua cegueira e com o seu egoísmo tradicional. Outra questão importante é a questão americana. E esta semana desenrolaram-se dois acontecimentos essenciais para se ver até que ponto é que os Estados Unidos
caíram no fundo do poço. O primeiro deles foi a mudança de Trump em relação à China. Afinal de contas, os chineses e Xi Jinping já não são os sacanas, já não andam a exportar o vírus. São boas pessoas, eles até são excelentes e até se prestaram a colaborar com os Estados Unidos. Veja-se a mudança radical de um dia para o outro, o golpe de range incrível que Trump dá. Outro facto importante que convém ligar a este anterior é o facto de Mike Pompeo, o ministro dos Negócios Estrangeiros americano, se ter dirigido à Arábia Saudita e ter implorado ao príncipe Mohammed bin Salman para acabar com a guerra de preços do petróleo dos Estados Unidos. Ora bem, ambos os factos significam isto. É que a economia americana está de rastros. Não está agora, por causa disto. Já estava antes. Já estava antes do coronavírus. A guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita, aquilo que fez foi com que o preço do petróleo baixasse por volta dos $25 neste momento. E a $25, todas as empresas que exploram gás de xisto, gás e petróleo de xisto nos Estados Unidos, que tornavam os Estados Unidos autossuficiente em termos energéticos, todas elas estão a falir, porque o petróleo de gás de xisto abaixo de 50, 55 euros não é rentável. E, portanto, com este preço de 25 euros o barril, todas as empresas americanas e, portanto, o essencial da atividade industrial americana e da economia americana afunda. Por outro lado, aquilo que Trump percebeu agora é que tem de estar de bem com a China. A China saiu disto extremamente reforçada porque aplicou uma política extremamente forte de contenção do coronavírus e, com isso, conseguiu conter a propagação do coronavírus por aquele imenso país com 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Ou 1 milhão e 350 milhões de habitantes. A China conseguiu conter e tem neste momento a sua indústria a trabalhar. E aquilo que está a suceder é que se verificou que a América não tinha sequer empresas que produzissem ventiladores. Aquilo que Trump fez num gesto de desespero foi tentar forçar a General Motors a produzir ventiladores. A América não produz ventiladores e tem de socorrer da China. Não produz reagentes suficientes para determinar se a pessoa está ou não infectada pelo coronavírus. A América está de rastros em termos industriais. Precisamente porque todos os governos americanos anteriores, e isto foi acentuado por Trump, todos os governos americanos anteriores investiram sobretudo na finança. A finança domina a América e a finança destrói a América. E percebendo que só com uma injeção colossal de dinheiro que vai atirar para a economia, é que a economia poderá ser restabelecida. Ora, essa injeção colossal de dinheiro, que é feita através diretamente do financiamento aos cidadãos e às empresas, é de cerca de 2 bilhões de dólares, eles dizem trilhões, mas a denominação é diferente em Portugal e nos Estados Unidos, 2 bilhões de dólares diretamente para as famílias e para as empresas e 3 trilhões de dólares emitidos em obrigações a 50 anos pela Reserva Federal Americana. Ora, a questão é esta. Os 2 bilhões não chegam.
são necessários os 3 trilhões de títulos do Tesouro emitidos pela Fed. Mas quem compra esses títulos do Tesouro? Trump percebeu que só a China tem capacidade para comprar esses títulos do Tesouro, e um pouco a Arábia Saudita, mas sobretudo a China tem capacidade para comprar os títulos do Tesouro. E Trump viu-se metido nesta camisa de forças. Ele tem a economia de rastros, ele não tem capacidade sequer para acudir aos doentes americanos. Afinal de contas, não é a China que é a doente do mundo, agora é a América que é a doente do mundo. E ele não pode socorrer os doentes americanos. Tem que socorrer da China. Por outro lado, a China é que vai erguer a economia americana. Vamos falar um pouco no próximo programa da operação de charme que Xi Jinping lançou sobre o mundo, nomeadamente telefonando a Trump e descansando Trump, dizendo-lhe que pode contar com a ajuda da China. No fundo, isso significou o seguinte: Xi Jinping dominou o mundo, dominou a América, e agora não lhe interessa que a América caia a fundo. Até porque tem interesses enormes na América, como iremos falar. E, por outro lado, pretende que Trump se volte a reeleger, porque Trump e o seu governo, com Mike Pompeo à frente, são demasiado estúpidos para perceberem o que se passa no mundo. E assim, Xi Jinping percebe perfeitamente que, com Trump no poder, governará ele próprio melhor o mundo. E a superpotência deixou verdadeiramente de ser os Estados Unidos e passou a ser, neste momento, a China. Num próximo programa falaremos novamente disso. E despeço-me com amizade até ao próximo Política Impura, não deixando de pedir aos meus ouvintes que coloquem likes, que partilhem, porque entendo, e eles certamente poderão entender também, que pelo menos como ponto importante de discussão é aquilo que eu estou a transmitir-lhes. E, portanto, os likes servirão, o gosto servirão para difundir esta mensagem que estou a transmitir para todos vós. Então, até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook também, e noutras redes sociais que poderão procurar. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.